Olá, bem-vindo ao canal Jardim da Prosa. Eu sou o Kiki e hoje eu tenho o prazer de estar aqui ao lado de um autor incrível que é o Tônio Caetano, que é gaúcho, 41 anos. Ele é formado pela PUC do Rio Grande do Sul em literatura. Tônio, bem-vindo ao canal. É um prazer ter você aqui com a gente. O Tônio está aqui participando da 22ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, onde ele ontem deu uma palestra muito interessante, junto com o Tobias e com a Marta também, Barcelos. Foi muito legal. Foi a primeira vez que você veio aqui no evento, né? Primeira vez que eu venho a Ribeirão Preto. É legal, tá gostando? Aqui, tô gostando muito. E o evento é incrível, né? É enorme, toma conta da cidade, das escolas. Então é muito bonito a gente ver o quanto a literatura ela consegue fazer essa conexão e iluminar a cidade, né? O centro da cidade. Que legal. Tônio, você começou a escrever com quantos anos? Eu comecei muito cedo, né? Eu acho que eu, sei lá, 10, 12 anos, né? Aquela escrita bem particular da infância. Depois eu tive um período de poesia, até que eu cheguei no conto propriamente, ali pelos 17, 18, por aí. Ontem na palestra do Sesc, você estava comentando que você vem de uma família grande e você escrevia em casa, na cama, depois botava os cadernos embaixo do colchão para ter a sua própria intimidade. Perfeito, perfeito. A questão da nossa família ser grande, nós somos 7 filhos, é a questão um pouco da privacidade, né? Uma casa pequena com 7 crianças, onde é que a gente consegue ter a privacidade? E a minha privacidade veio muito em função da escrita mesmo, né? Esse lugar da escrita, esse lugar da reflexão pela escrita. Mas tinha que esconder o que eu escrevia para que meus irmãos também não ficassem olhando, né? Então tem um pouco disso, desse lugar da escrita também como um lugar de individualidade, de construção pessoal, por aí. Assim que eu comecei, digamos. Você chegou a fazer oficina literária? Sim, depois mais velho eu fiz várias oficinas literárias, inclusive hoje eu faço uma oficina literária, porque eu acredito muito nas oficinas literárias, né? Nesse lugar, não tanto no sentido de tu aprender a escrever, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, tu não aprende a escrever em oficina literária, mas na oficina literária tu encontra outros escritores, pessoas que estão no mesmo momento que tu, com as mesmas dúvidas, e tu meio que tem um estímulo, né? Estar em contato com os escritores faz muito bem para nós nos desenvolvermos, para a gente ver as dúvidas do outro, para a gente acompanhar o trabalho dos colegas e a gente poder dar vazão ao nosso também. E quando você começou a escrever, você quis colocar as coisas que eram mais importantes para você, que os seus livros têm a temática gay, né? Você apoia a causa, você é uma pessoa muito ligada nas questões. Isso, o primeiro livro, Terra nos Cabelos, é um livro com 15 contos com mulheres protagonistas, tá? A princípio não é um livro gay, tem 2 contos que chegam nessa temática, né? Mas tem várias temáticas do universo feminino, da questão do trabalho, da questão da violência, tem um pouco de violência aqui, tem professora, tem mãe, tem questão familiar, tem várias questões relacionadas, a gente chega até ao canibalismo aqui, né? Então não é um livro propriamente gay, né? O meu segundo livro, sobre o Fundo Azul da Infância, daí já vai para uma reflexão que chega na questão da temática gay, né? Mas ainda é uma questão incipiente aqui, porque é um menino, né? Um adolescente se descobrindo, fazendo as suas primeiras reflexões a partir da sua sexualidade. Então eu poderia dizer que esse seria um livro mais gay do que esse aqui, o Terra nos Cabelos. Apesar de ter 2 contos aqui, tem um conto que 2 mulheres fazem sexo e tem um conto em que uma menina se apaixona pela sua colega de escola. Então, que seriam os 2 contos que permeiam a temática, digamos, né? Ontem na palestra você citou o fato de que você achava que não queria se limitar ao mundo dos personagens masculinos, né? Dos homens, né? Uhum. Você achava que isso era muito limitante, que você queria explorar justamente personagens femininos, a visão da mulher, né? E isso foi muito interessante. É difícil isso, não é? É difícil, dificílimo. Depois que eu lancei o Terra nos Cabelos, eu tive muitos retornos de homens, e alguns homens dizendo que não conseguiriam escrever um livro como esse, com mulheres protagonistas, com muitas reflexões.
Então tem essa dificuldade em relação... Normalmente a gente escreve está mais próximo da gente. Às vezes teve um período na literatura que se dizia muito que tinha muito livro sobre escritor. Então o escritor escrevendo livro com personagem de escritor, era quase uma autorreflexão ali, né? Estava escrevendo sobre si mesmo, então... Mas quando eu comecei a escrever esses contos do Terra nos Cabelos, essas mulheres, eu gostei muito e achei que... Fiquei com a percepção que o personagem masculino é um pouco limitado para nós, né? E a personagem feminina, ela me trouxe mais possibilidades. Me trouxe mais possibilidades de explorar algumas questões, de estudar sobre esse universo, de estudar sobre as mulheres, compreender o que as mulheres querem um pouco, né? A gente nunca vai saber o que o outro quer, né? Mas a gente tenta se aproximar um pouco, e nós como escritores, a gente tem que tentar chegar no âmago das questões para escrever algo que seja bom, digamos assim. E assim, você sempre foi contista, né? Você gosta mesmo de contos e assim, as tuas obras todas são contos, né? A gente estava conversando aqui. Você começou com algumas coletâneas lá em Porto Alegre, né? O primeiro foi o Contos de Mochila, a editora Metamorfose, e pela mesma editora você lançou Contos de Amor e Morte, e ainda tem o Planeta Fantástico, correto? Correto. Eu comecei com um conto na coletânea Contos de Mochila, uma coletânea para adolescentes, em que uma menina surda vai para a escola pela primeira vez. Então é esse percurso dela acordando em casa com a mãe e a irmã, indo para a escola, todo esse percurso. Eu acho que foi um pouco inspirado na minha avó, que era surda também. Depois eu participei de uma coletânea Contos de Amor e Morte, que daí eram mini contos sobre amor e morte. E eu publiquei 3 mini contos nessa coletânea. E depois veio o Planeta Fantástico. E eu estava muito naquela época gostando daquela série The Walking Dead, dos zumbis. E daí escrevi uma história de uma mulher numa cidade zumbi. Basicamente foi isso que eu escrevi nesse conto, que é um conto que eu gosto muito também. Essas foram as coletâneas lá da editora Metamorfose de Porto Alegre. Depois eu participei de uma outra coletânea chamada Ancestralidades, Escritores Negros, de uma editora chamada Venas Abertas, de Minas Gerais, em que a editora lá, Karine Bassi, que é uma escritora também incrível, convidou 22 escritores negros de Porto Alegre, dentre eles ela me convidou, onde eu publiquei 2 contos nessa coletânea, que também foi um processo, que é o processo da Venas Abertas, né? De, quando ela faz coletâneas, de fazer um processo de construção conjunta. Então, os 22 escritores opinando sobre o livro, sobre a capa, sobre como seria. Então, foi um processo meio formativo que a Karine nos faz. E finalmente se lançou o Terra nos Cabelos, que é de 2019, né? Isso, a partir daí, no 2019, eu estava trabalhando nesses textos, me inscrevi no Prêmio Sesc e aconteceu o Prêmio Sesc com Terra nos Cabelos, né? Daí eu ganhei no início de 2020. Maravilha. Para quem não sabe, o Prêmio Sesc, ele é o prêmio para quem está se lançando no mercado, quem está lançando seu primeiro livro, correto? Isso, é um prêmio para autores estreantes, né? São 2 categorias, conto ou romance. E para te participar, tu não pode ter um livro publicado na categoria que tu queres participar, né? Sim. Então tu submete lá só o texto, as bancas, né? São, sei lá, mais de 1.500 inscritos. As bancas acontecem em várias unidades do Sesc, eles recebem só o texto, lê só o texto. E eu acho que isso que é o mais importante do prêmio, né? Não vai nome, não vai editora, eles leem o texto é bom, o texto vence, né? A categoria, né? E depois que você ganha o prêmio, você tem a opção de lançar um livro pela editora Record, que é um parceiro da Sesc. Isso, já meio quase uma festa casada, digamos assim, né? Tu ganha o prêmio e tu ganha a edição do livro pela Record, né? E outras questões também que o Sesc nos agracia, né? Como tem o tour que eles fazem pelas unidades do Sesc. Cada unidade do Sesc tem uma biblioteca e normalmente tem um grupo de leitura. Então tu conversa com esses autores, com esses leitores todos do Sesc, são momentos de formação, né? Daí as pessoas vão dizer teu livro é esse, teu livro é aquilo, gostei disso, não gostei daquilo, e a gente vai conversando e vai também conhecer o nosso próprio livro em função dos leitores, né? Que a gente tem muito a visão nossa de escritor, mas esse retorno do leitor é importantíssimo. Sim. E
Você vai estar na Bienal do Rio? Qual é a tua programação para o resto do ano de feiras literárias? Isso só Deus sabe, né? Eu sou servidor público em Porto Alegre também, né? Então eu sou servidor público e escritor, né? São minhas duas funções, assim. Então eu retorno para Porto Alegre hoje e daí eu tenho todo um processo de trabalho lá e os eventos do SESC certamente, estarei na Feira do Livro de Porto Alegre também certamente. Espero vir para a Bienal, nunca fui na Bienal do Rio, mas espero conhecer a Bienal, a Flip, enfim, os eventos literários que é o que a gente gosta de fazer, né? Encontrar as pessoas, encontrar os leitores, encontrar os colegas escritores e trocar. Você vai estar lá no Sesc Pompeia em novembro para a comemoração dos 20 anos? Espero estar lá, conhecer os demais autores do Sesc, os ganhadores do Prêmio Sesc. Vai ser um reencontro incrível. Espero reencontrar o Caí Guimarães, meu colega de Prêmio Sesc, que ganhou na categoria Romance, que é um cara incrível de Vitórias do Espírito Santo, maravilhoso. Que legal. Então eu fico feliz aí pelo teu sucesso, pela tua carreira, que está se desenvolvendo cada vez mais, que você tem uma imaginação incrível. Você já comentou até ontem que o próximo livro vai ter canibalismo, vai ser uma moradora de rua, não é isso? O meu próximo livro é sobre violência, tá? Ainda estou escrevendo ele, ainda estou imerso nessa personagem, né? É uma personagem que vai ter uma passagem pela rua, né? Está em situação de rua. E depois tem todo o processo sobre violência em casa, a violência institucional, até que tem questões relacionadas a assassinato, enfim, vai ser particularmente eu não sou um escritor de thriller, né? Mas ele vai beirar um pouco ao thriller, mas com algumas reflexões filosóficas sobre morte, sobre violência, um pouco sobre essa realidade que a gente conhece, enfim, por aí a loucura que eu tô agora. Muito sangue. Nossa. Gente, eu conversei com o Tônio Caetano, escritor gaúcho, ganhador do Prêmio Sesc na categoria Contos de 2020. Tônio, muito obrigado por ter aberto um tempinho na sua agenda para conversar com a gente. Sei que você vai agora correr para o aeroporto, né? Eu espero que a gente possa conversar em breve lá, quem sabe, em Porto Alegre, né? Para falar do lançamento desse novo livro que você já está escrevendo. Perfeito. Obrigado pelo convite aqui para a entrevista aqui. Espero que teu canal cresça e que novos encontros aconteçam. Maravilha. Obrigado, pessoal. Esse é o canal Jardim da Prosa. Nos vemos no próximo programa. Até lá.